Agora eu vou entrar na terceira parte da minha análise da sessão da CPI das ONGs, que acolheu o picareta, negacionista, charlatão, Carlos Molion, Luiz Carlos Molion. Eu vou fazer a análise da palestra dele e comentar. Eu gostaria, seria mais fácil colocar a palestra inteira e ir comentando no meio, mas só a palestra dele tem 60 minutos, então eu vou ter que cortar um pouco do blá blá blá, senão ninguém vai aguentar. O que é fundamental? O clima, ele é influenciado por diversos fatores e ele varia em diferentes escalas. Mas isso não significa que não seja possível identificar mudanças climáticas e atribuí-las a fatores específicos. É claro que é possível. E também não significa que a imprevisibilidade numa certa escala, né? Quais são as escalas? Você tem a escala geológica, que é aquela escala das mudanças do clima ao longo da história do planeta. Você tem aquela escala histórica, que são as variações que observamos ao longo da história, né? Nos últimos séculos. A gente tem secas extremas, momentos de grande pluviosidade ao longo da história, que são explicados ao longo da história, quando a gente fala história, ao longo dos últimos séculos, que são explicados em sua maioria por fenômenos naturais, até que acontece a Revolução Industrial, né? E a queima de combustíveis fósseis, que se acentua muito a partir da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem as mudanças climáticas globais afetando o clima. E nós temos também a variação climática de um dia para o outro, né? Hoje fez sol, ontem caiu uma chuvinha muito bem-vinda aqui em Altamira. Dificilmente alguém conseguiria prever exatamente que aquela chuvinha cairia exatamente ontem, né? Mas o fato de haver uma imprevisibilidade do clima nessa pequena escala do dia a dia não significa de forma alguma que ele seja imprevisível numa escala temporal maior. E essa é uma das falácias que o Molion defende. Vamos dando uma olhada nas coisas todas e a gente vai comentando um a um os vários pontos. Professor Molion, é um prazer tê-lo aqui. O senhor passa a palavra ao senhor para o tempo que desejar. Muito obrigado, senador Márcio Bittar, por essa oportunidade de trazer algo que já chega a 50 anos, né? A minha tese de doutorado na Universidade de Wisconsin foi exatamente tratando desse problema, de como o desmatamento afetaria o clima regional e o clima global. Com isso eu quero dizer o seguinte, que nesse aspecto de clima e hidrologia da Amazônia, eu já tenho alguns anos rodados, né? Tá, esse começo é um blá 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 danado em que o Molion se vale do argumento da autoridade. Ele diz que entende do clima porque ele vem trabalhando nisso já faz 50 anos. Mas ninguém está interessado em saber que tipo de pesquisa Molion veio fazer aqui na Amazônia no começo da década de 70. Quando a gente discute mudanças climáticas, o que interessa são os principais artigos que estão sendo publicados nas principais revistas do mundo, nas principais universidades do mundo, e também os artigos clássicos, aqueles que já previram o aquecimento global mais de 100 anos atrás. Não a pesquisinha do Molion, então eu vou pular um bocado disso aí. Quem quiser, vai no vídeo original e assiste. E já fizemos muitos experimentos, inclusive com a NASA. Engraçado que numa hora a participação da NASA nos experimentos deles serve para legitimá-los. Em outro momento a NASA evidentemente faz parte da teoria da conspiração, uma vez que a NASA reconhece plenamente as mudanças climáticas causadas pelo homem. Primeiro vamos começar com uma história geológica para vocês entenderem exatamente o que é a Amazônia. E ali onde é o Acre, hoje parte da Bolívia, na realidade era um mar Mediterrâneo. Segue.
Então, ao longo dos milhões de anos, começando aqui à esquerda em cima, vocês percebem claramente que a costa nordeste do Brasil, ela se encaixa. Então, vejam a história. Os Andes modificaram completamente o clima do que é hoje a Amazônia. Sim, aqui na história geológica, até onde eu sei, não há nenhum problema. Então, vamos pulando. Com relação às afirmações, e agora vou me referir à sua santidade, ao Papa Francisco. Sua Santidade João Paulo. Aí dá para ver que o Molion está tão atualizado em clima quanto ele está atualizado em Papa. Falando sério, esse é um dos aspectos mais bizarros da apresentação dele. Ele podia estar dialogando com qualquer artigo científico sobre o aquecimento global, qualquer pesquisador, qualquer documento, mas ele prefere dialogar ao longo da palestra inteira com um documento emitido pelo Vaticano. Eu fiquei pensando, por que isso, né? Como se explica um negócio desse? Mas faz todo sentido, porque é claro que o Papa é o único autor que jamais vai bater boca com ele, apontar o dedo e falar, olha, o senhor está distorcendo todo o meu trabalho. Só pode ser por isso, porque nada mais explica uma coisa tão bizarra. Que na ocasião... Não, volta, por favor. Outubro de 2019, o Vaticano publicou um artigo chamado Instrumentum Laboris, em que o Papa afirma que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva na América do Sul e que, desmatando a Amazônia, teríamos impactos em outras áreas do mundo. Essa afirmação ela não procede, ela não tem base científica nenhuma. Por que o senhor não dialoga com o Carlos Nobre, que estuda os efeitos climáticos da floresta amazônica, os rios voadores? Nós, então, resolvemos calcular o balanço hídrico da Amazônia. Colocamos uma caixa virtual. Essa parte é bizarra, malíssima. Ele quer mostrar que toda a água que entra na Amazônia pela atmosfera é igual à água que sai por outro lado, pela atmosfera também, mais a água dos rios. Ou seja, a Amazônia não gera água. A água que entra é igual à água que sai. Isso aí não vale para a Amazônia, isso vale para qualquer lugar. Vale para todos os continentes, vale para tudo. Tá? Isso é para supostamente dizer que a Amazônia não gera chuvas, mas não é essa a questão, né? A questão é que a água que entra pela Amazônia, né, tendo a floresta ali, ela vai se manter no continente por um período muito maior, por um período muito mais longo, e ela vai soltar essa água para o sudeste, para o sul, para o centro-oeste, vai se reciclar essa água por um tempo muito mais longo do ano, né? Não é que a floresta gera chuvas do nada, né? Aquela umidade que entra do mar, ela se mantém graças à floresta no continente e vai sendo levada para as outras partes da América do Sul de uma forma paulatina, ao longo do ano. E por isso, ao longo do ano, nós temos uma situação de mais umidade no continente como um todo. Mas sempre a água que sai é igual à água que entra. Mas ele vai ficar um tempão explicando esse blá blá blá. Chegamos à seguinte conclusão: fluxo de entrada na bacia amazônica, em números redondos, 460 mil metros cúbicos por segundo entra de umidade pela fronteira sul para alimentar as frentes frias e produzir as chuvas no centro-oeste, no sudeste e no sul, saem 260 mil metros cúbicos por segundo. A diferença de 460 para 260 dá 200 mil metros cúbicos por segundo, que é o que o rio Amazonas joga no Atlântico. O rio Amazonas devolve para o Atlântico essa diferença. Então você vê claramente
que a bacia está perfeitamente em um equilíbrio hídrico. Entra 460 mil, sai 260 mil, isso naquele período que nós estudamos. Descobriu a roda, é óbvio que tudo que sai é igual que entra, senão um dia ou entrava mais, a Amazônia alagava completamente, virava um lago, ou secava completamente. Ele está falando óbvio, tá? Nada que valha de nada. Chega ao solo por conta que eles ficam retidos na folhagem, nas bromélias, nos ocos, e daí evaporam num processo extremamente rápido e constituem então a chuva, que é um caso específico. O desmatamento, na realidade, ele interferiria na chuva interna, regional. E a gente pode imaginar da seguinte maneira. Imagine um carrinho elétrico que está andando na cerâmica. Quando ele encontra um tapete, ele dá aquela freada. O vento, então, vem por cima do Oceano Atlântico, trazendo a umidade para dentro da Amazônia. Quando ele encontra a floresta é o tapete. E isso provoca, então, uma redução na velocidade do vento, que nós chamamos de convergência, e daí facilita a chuva. Quer dizer, no momento que nós tirarmos a floresta, não vai ter mais o tapete. E o carrinho vai passar direto, ou seja, como a umidade nos baixos níveis é mais alta, acelerando os ventos nos baixos níveis com desmatamento, traríamos mais chuva para o sul, sudeste, o centro-oeste, ao contrário do que se disse. Olha que loucura, ele conta uma história toda coerente e depois chega a uma conclusão absurda. A história do carrinho é verdade, né? O carrinho passa pelo tapete e ele desacelera, né? Se não tiver o tapete, ele passa rápido. Então, se você não tiver a floresta, a chuva vai passar de uma vez só e vai direto para o sul, para o sudeste. Aí cai aquele pé d'água, filho da mãe, alaga tudo, estraga tudo. E depois vem a seca, né? Então, o que a Amazônia faz? A Amazônia retém aquela água e vai soltando ela devagar, de uma forma muito mais ecologicamente amigável, né? A gente vai recebendo o sudeste, o sul, o centro-oeste, vão recebendo essa chuva que passa pela Amazônia de uma forma homeopática ao longo de um período muito mais longo do ano. E é por isso que a Amazônia gera chuvas importantes. Se você tirar completamente a floresta amazônica, ainda assim vai haver um período em que vai passar um ar úmido e vai levar chuvas, né? Vai tudo de uma vez só. E ao contrário, e se ela fosse essa tal de fonte de umidade que sempre está na mídia, e a umidade que vem da Amazônia? Não vem umidade nenhuma da Amazônia, porque se fosse ela a fonte de umidade, ela secaria e se transformaria num deserto. Será que ele é burro? Ou será que é perverso? Essa é a grande questão, né? Claro que não sai nenhuma umidade da Amazônia. Claro que não brota a umidade da Amazônia. A Amazônia retém a umidade que vem em um período do ano e libera. Aí você tem as chuvas que vêm da Amazônia durante um longo período do ano. E com isso a gente tem chuvas por um período muito mais longo do ano do que a gente teria se não tivesse a Amazônia. É claro que é isso. É claro que quando ele fecha o balanço anual, tudo que sai entrou, tudo que entrou saiu. Não é essa a questão, né? É como se você falasse assim, olha, eu vou te dar 365 litros de água num dia, ou numa semana, vamos dizer, e o resto do ano você vai passar sede. Ou então eu te dou 1 litro por dia durante o ano inteiro. Você vai dizer que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não adianta receber toda a água de uma vez só e passar sede o ano inteiro, né? É melhor receber um pouquinho de cada vez. E é justamente isso que a Amazônia faz. Ao longo dos milhares de anos. Quer dizer, isso é a prova por absurdo, que ela está perfeitamente em equilíbrio e, portanto, a umidade ela vem do Oceano Atlântico. Parte dela fica lá e é devolvida pelo rio para o Oceano Atlântico e parte dela passa
e vem alimentar as frentes frias que provocam as chuvas aqui. Por favor. Ou seja, ele fala o óbvio, ainda fala errado, né? Porque não é frente fria, né? Os ventos que vêm da Amazônia não são chamados de frentes frias. E aí vem o grande questionamento que a gente tem que parar para pensar, para analisar. Uma seca de 1897, considerada extrema. Uma seca de 1913, 1924 e por aí vai. Vocês se perguntam, qual era o desmatamento na Amazônia para causar essas secas em São Paulo? Aqui tem um truque sujo. A gente sabe que as mudanças climáticas causadas pelo homem aumentam a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos. Mas isso não significa que em períodos históricos antigos, quando os impactos humanos eram muito menos acentuados, não houvesse fenômenos climáticos extremos causados por outros fatores, outros elementos. A questão é que eles vão se tornando mais frequentes e mais intensos. Então você vê claramente que a floresta não interfere nas chuvas. Errado, né? Você não vê coisa nenhuma. Os dados que ele mostra não sugerem que a floresta não interfere na chuva. Mas é um negacionista, né? Então ele fala um monte de bobagem e depois chega a uma conclusão errada e os desavisados, os distraídos, podem cair na dele. Ele tem os objetivos dele em propagar essa mentira, porque ele é financiado pelo agro que está promovendo o desmatamento. Só que isso é criminoso, porque a gente está acabando com a Amazônia e isso vai ser desastroso para o Brasil, para as futuras gerações. Mas aí ele não está nem aí, ele está preocupado em tirar o dele agora. Não significa que se a gente acabar com a maior parte da Amazônia, nunca mais vai ter chuva nenhuma. Claro que vai ter. Você vai ter chuvas fortíssimas em alguns momentos e longos períodos de seca intensa. Ou seja, um clima hostil. E esse é que é o problema. É a umidade do Atlântico que entra, que se for transformada em chuva, tudo bem. Se não for transformada em chuva, como foi 2014, 2015, ela acaba indo chover lá no Rio Grande do Sul. E isso mostra também para nós o seguinte: o clima ele é variável ao longo dos tempos. Nós temos aqui 130 anos de dados que mostram que há anos extremamente chuvosos e há anos extremamente secos, sem absolutamente ter tido a interferência das atividades humanas. Vocês percebem o truque? Ele fala algumas coisas verdadeiras. De fato, o clima é variável e essa variação não exige a interferência de atividades humanas, ele é naturalmente variável, mas isso não significa que as atividades humanas não aumentem os eventos climáticos extremos. Segue, por favor. Então, no caso dessa seca em São Paulo, foram as tais condições de El Niño, que, aliás, a mídia, neste ano, agora, 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. E, na realidade, só temos águas quentes e não temos o super El Niño, de tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água, que é a característica de El Niño. Aí ele se deu muito mal, porque ele falou isso um dia antes das chuvas fortíssimas que arrasaram o Rio Grande do Sul. O azar, hein, Molion? E o maior azar de todos foi que eu inventei de ver esse vídeo ponto a ponto para fazer esse vídeo que eu tô fazendo, né? E recortei esse pedaço, joguei na internet, viralizou, mas viralizou muito forte. Eu espero que isso seja o bastante para desmoralizar esse senhor para todo sempre. Quanto ao desmatamento,
as pessoas têm a tendência, isso é fonte do próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, desse programa de desmatamento. As pessoas têm a tendência de esquecer que a situação já foi muito mais séria no passado. Veja ali, o maior desmatamento registrado, quase 30 mil quilômetros quadrados em um ano, foi em 1995. Depois, em 2003 e 2004, registramos as segunda e terceira maiores altas de desmatamento. Isso aí é uma bobagem. Você não pode tratar o desmatamento da mesma forma que você trata outros parâmetros como desemprego ou mortalidade infantil ou criminalidade. Falar no passado já foi muito pior. Por quê? Porque o desmatamento é acumulativo. Então aquilo que foi desmatado lá atrás, hoje em dia já está desmatado. E a floresta amazônica vai se tornando cada vez menor e mais próxima desse ponto de não retorno, quando ela deixa de funcionar ecologicamente e começa a se degradar sozinha. Então, o fato de ter sido pior no passado do que é hoje em dia não significa que a situação agora não é mais grave do que era anteriormente. O bioma amazônico, ele tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, dividam 5,5 milhões por 9 mil e vocês vão ver que desmatar a Amazônia sem permitir crescimento de volta é impossível. Levaria 600 anos. Nessa parte existe um truque perverso do Molion, que é tratar a floresta como pertencendo apenas a duas características sob o ponto de vista da sua preservação. Ou é floresta e está preservado, ou é área desmatada. E isso está muito longe de ser verdade, porque existe uma coisa chamada degradação florestal. E a área total degradada da Amazônia é absolutamente gigantesca, muito maior do que os cerca de 20% total da floresta que já foram desmatados. E vocês vão ver que ele força a argumentação, força mesmo, para a gente imaginar que não existe essa degradação florestal, né? E para cada área desmatada de floresta, você tem uma área muito maior que é degradada. E outra questão é que, e ainda dentro do contexto dessa mentira sobre a degradação, é que a partir de uma certa quantidade de desmatamento, a floresta começa a se degradar num ritmo cada vez mais elevado. Muita gente fala desse ponto de não retorno, né, que nós estaríamos próximos do ponto de não retorno. Eu acho que essa é uma ideia otimista demais. Eu acho que nós já passamos, em grande medida, dessa tal situação em que a floresta começa a se degradar sozinha. E isso significa o quê? Que agora, numa seca fortíssima, como essa que a gente está vivendo nesse período de 2023, muitas árvores grandes da floresta madura estão morrendo. Mesmo que ninguém faça nada com a árvore está morrendo por déficit hídrico. Então, a degradação florestal é um problema muito sério que ele está ignorando por querer, para poder passar a mentira de que não existe problema ambiental na Amazônia. Ordem de 600 anos. Então, é impossível isso. E nós sabemos que a floresta se recupera rapidamente. Quantos trechos da Transamazônica que não estavam sendo usados foram tomados pela floresta de volta? Quando se faz esses trechos não utilizados da Transamazônica, que havia, hoje em dia isso não existe mais, eles são tomados pela juquira, por uma floresta secundária muito diferente da floresta original, diferente em termos de composição, de estrutura e de serviços ecossistêmicos. Essas linhas de alta tensão, há necessidade de constantemente estar desmatando embaixo dessas linhas para evitar que as árvores venham a provocar danificação ou danos nas linhas de alta tensão.
Tá vendo a mentira? Ninguém fala desmatar debaixo da linha de transmissão. Desmatar, vou desmatar embaixo. Não, não é. Isso não existe, essa linguagem não existe. Ele forçou na linguagem para poder emplacar a mentira dele. Você limpa embaixo da linha de transmissão. Por quê? Porque algumas árvores de crescimento rápido, árvores de madeira muito mole, como o embaúba, por exemplo, crescem rápido e podem chegar ali na linha de transmissão e criar problema. Mas isso não se compara à floresta voltar. Ninguém fala, vou desmatar embaixo da linha de transmissão, né? São algumas árvores de crescimento rápido que podem crescer e que têm que ser regularmente eliminadas. Então, se não permitisse que nada crescesse de volta, levaria aí da ordem de 600 anos, o que eu diria que é uma tarefa hercúlea, desmatar a Amazônia para chegar no tal do tipping point, como os dizem por aí, que se desmatar 20% da Amazônia, o clima se desestabiliza. Isso é maldade, isso é perversidade, isso é mentira. Ele que fala que entende tanto de Transamazônica, se ele viesse aqui para Altamira, no meio da Transamazônica, conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa mais humilde que tiver que ele encontrar, um analfabeto, ele vai dizer que nos anos 80 chovia muito mais do que chove hoje em dia aqui. Todo mundo sabe que nas áreas florestadas chove mais e nas áreas desmatadas chove menos. Ele mesmo chega a falar disso em algum outro momento da palestra. Então ele entra em contradição com ele mesmo. Segue. Então, desmatamento na Amazônia, em resumo, ele não interfere na distribuição da chuva, como quer o Papa Francisco. Em primeiro lugar, que ele não mostrou que o desmatamento não interfere na dinâmica de chuvas. Depois, que história é essa de como que é o Papa Francisco? Gente, a gente tem dezenas de pesquisadores e cientistas trabalhando com a importância da floresta tropical para a chuva. Por que ele tem que dialogar com o Papa Francisco? Tá maluco? O Papa Francisco é cientista agora? E ele diz que é um cientista respeitado, dialogando com o Papa? Ah, faça-me o favor, né? Árvore não é máquina de fazer água. Claro que não. E ninguém nunca falou que a árvore produzisse água. Isso é uma loucura. Então ele pega um negócio que ninguém nunca disse e desmente como se estivesse fazendo uma grande revelação. A árvore apenas transpira aquela água da chuva anterior que estava no solo. E ela faz isso para controlar a temperatura das folhas, que se passar de 32, 34 graus, danifica os tecidos. E nesse processo ela circula os nutrientes também. Então, de toda a água que a árvore usa, assim como as plantas, possivelmente apenas 1% ou menos fique na árvore. O resto é devolvido para a atmosfera e entra no ciclo hidrológico, continuando a reciclar a água da chuva. Então, fique muito claro, a floresta existe porque surgiu há milhões de anos atrás uma formidável barreira que foi os Andes e que começou a aprisionar a umidade e deu condições para que essa floresta existisse. É isso, ele mistura algumas coisas corretas, que os Andes de fato foram fundamentais para a formação da floresta amazônica, com uma série de obviedades, e agora vai entrar com a mentira, né? A mentira é que existe floresta lá porque chove, não chove porque existe floresta. Não, a verdade é mais complexa. Existe floresta porque chove e chove porque existe floresta. Ela se retroalimenta. A floresta cria uma chuva, né, que possibilita a manutenção da floresta. Então, o que eles dizem é que se você tirar a floresta completamente, tá, rapidamente ela volta. Não, não volta. Se você tirar a floresta completamente, a região vai se tornar muito seca. E é claro que passados centenas, milhares de anos, a floresta volta novamente.
Mas isso não interessa do ponto de vista da história da humanidade. Porque se a gente destruir a floresta amazônica agora, a gente vai esculhambar com o clima do planeta e vai esculhambar com as possibilidades de sobrevivência da humanidade nos próximos séculos. E é isso que é relevante para a gente. Não interessa se dentro de alguns milhares de anos a gente vai ter uma floresta novamente. Isso do ponto de vista da vida humana, da história da humanidade, é irrelevante. Gente, a bobageira, a mentirada, o mau caratismo do Molion é muito maior, é muito mais longo do que eu imaginava. A minha ideia era fazer um apanhado geral de tudo e lançar num único vídeo, mas eu realmente não dei conta. Ainda falta meia hora de palestra dele para comentar. Eu vou parar por aqui, subir esse vídeo e amanhã eu continuo esse trabalho. Valeu! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.